Boa noite. É bom estar de volta. Bom estar aqui novamente, encontrar os irmãos, conhecer novos e poder falar uma das coisas do Senhor e podermos crescer, um pouco mais com aquilo que Ele tem nos ensinado. Para início, eu vou ler o Salmo 24. Vou ler aqui na minha versão mesmo, um pouquinho diferente. Depois nós vamos dar início a esse tema. O Salmo 24 diz assim: Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bom, como a Laís compartilhou no Instagram, a gente não vai falar sobre Cosme e Damião, a gente vai falar sobre cosmovisão, Cosmovisão cristã. Eu sei que esse é uma palavra, em alguns meios está na moda, mas ela, de maneira geral, é estranha, para nós. O que é cosmovisão? Então eu vou passar o conceito do que é cosmovisão, que é um conceito simples de se entender, não é uma coisa muito complexa, mas as implicações e todos os desdobramentos do que é a cosmovisão, aí é uma coisa mais complexa. Então a gente não vai chegar nesse ponto dos desdobramentos, até onde ela vai, mas eu vou tentar mostrar o que é e como ela está presente nos nossos dias e como outras cosmovisões entram em conflito com a cosmovisão cristã. Tá? Então, de início, o próximo slide ele já diz o que é cosmovisão. Significa visão do cosmos, ou seja, visão do mundo. É como a gente enxerga o mundo. Tá? Querendo ou não, você enxerga o mundo de uma maneira. Você pode até não saber exatamente como expressar em palavras todas as suas convicções e tal, mas a maneira com que você vive, ela diz como você pensa. Então não adianta eu falar, por exemplo, sobre dieta, sobre boa alimentação e como viver uma vida fitness, se o único exercício que eu faço é o levantar do garfo e comer gordura e todo tipo de besteira, Isso você vive contra aquilo que você está falando. Então, qual é a verdade aí? A verdade é o que você vive e não o que você fala. Ou seja, a sua prática revela a maneira que você enxerga o mundo, a maneira que você vê as coisas. Embora você possa falar que saúde é importante e cuidar dela e se preocupar com ela é algo importante, mas você vive como se isso não fosse importante. Tá? Então, cosmovisão é isso. É simples, Qual é a maneira que você enxerga o mundo? Quais são as coisas importantes para você? Como é que você traduz as informações que o mundo traz para você e dá para você? Isso é cosmovisão. Tá? Mas um conceito um pouco mais complexo, eu vou ler aqui. E diz assim:
Eu peguei de um livro chamado Universo ao Lado, muito interessante sobre esse assunto. Cosmovisão é uma estrutura ou conjunto de crenças fundamentais pelas quais enxergamos o mundo e a nossa vocação e futuro nele. Essa visão não precisa estar articulada por completo. Pode estar tão internalizada a ponto de permanecer quase inquestionada. Pode não estar explicitamente desenvolvida em uma concepção sistemática de vida. Pode não estar aprofundada em sentido teórico, sob a forma de um credo, ou melhor, de uma filosofia. Pode não sequer estar codificada na forma de um credo. Pode ter sido bastante refinada pelo desenvolvimento histórico-cultural. Não obstante, essa visão é um canal de crenças últimas que orientam e dão significado à vida. É estrutura integradora e interpretativa de julgar a ordem e a desordem. Consiste no padrão da direção e do almejo da realidade. Representa um conjunto de dobradiças em que giram todos os nossos pensamentos e afazeres cotidianos. Então é um conceito assim complexo, teórico e tal, mas trocando em miúdos, é isso que eu expliquei antes. A maneira com que você vive, você levanta, você escova os dentes, você toma um café, vai para o trabalho, no trabalho você tem um padrão, você obedece aquelas normas. Todo esse cotidiano significa que quer traduzir, traduz que você crê que você precisa cuidar da sua saúde, crê que você precisa obedecer o seu padrão, crê que você precisa chegar na hora porque isso vai te fazer bem. E esses valores todos compõem a sua crença. Compõe a sua crença e é isso que vai conduzir a sua vida. Mas será que esses padrões que a gente adota, eles estão de acordo com o que a gente crê biblicamente? Então o que a gente pode ver é o seguinte: existe um padrão ou uma cosmovisão cristã. Existe uma maneira da gente ler o mundo da forma que a Bíblia pede que nós leiamos o mundo. Tá? Então a gente vai entrar às vezes em conflito com cosmovisões diferentes. Por exemplo, quando você está no trabalho e o seu chefe de repente chega e pede para você mentir ao telefone. Ele está pedindo uma coisa que a sua visão de mundo não permite que você faça. Então, o seu chefe provavelmente ele não tem os mesmos valores que você tem, ou seja, ele tem uma outra cosmovisão, ele tem uma outra maneira de enxergar o mundo, e essas duas visões estão naquele momento entrando em conflito. Por que esse estudo é relevante para nós hoje? Porque nós precisamos entender que a Bíblia tem proposições práticas para todas as áreas da vida, para todas elas. Então, se você quer casar, você tem uma certa proposição prática da Bíblia. Se você quer trabalhar, você precisa de um trabalho, a sua relação com o seu trabalho, existe uma proposição na Bíblia para a sua relação indivíduo, o crente e trabalho. Política, a Bíblia tem proposições para o homem pensar a política, e todas as áreas da vida, todas. Não existe nada que Deus não tenha falado. Ele pode de repente não ter falado algo explicitamente sobre aquilo, mas nós podemos tirar da Bíblia princípios para aplicar em determinado contexto. Tá? Então, existe uma cosmovisão cristã, e esse acho que é o ponto mais importante da palestra. Nós precisamos entender do que trata a Bíblia, do que tratam as Escrituras. Então o próximo slide diz assim, é o entendimento, cosmovisão cristã, é o entendimento bíblico sobre todas as coisas. A tese bíblica é a lente pela qual os cristãos veem e interpretam o mundo. Então, isso vai ficar cada vez mais claro, porque eu vou fazer algumas comparações mais para frente, sobre cosmovisões que conflitam com o cristianismo.
E aí a gente vai ficar mais claro. Qual é a tese bíblica? Essa é uma boa pergunta. Se eu pedisse para você resumir a Bíblia em algumas poucas palavras, como você resumiria? Não precisa responder, mas às vezes a gente tem dificuldade de articular o que a Bíblia, qual é o assunto da Bíblia? Afinal de contas, do que ela fala? Né? Isso é uma coisa que a gente cresce ouvindo na igreja e às vezes a gente tem dificuldade de articular isso. Do que a Bíblia trata? Então o primeiro ponto que a Bíblia trata é da criação. Da criação. Então a cosmovisão bíblica passa pelo primeiro ponto, é a criação. Nós temos essa descrição do que é a criação em Gênesis 1 e 2. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 1, quem sabe de cor aí? Deus, os céus e a terra. Isso, então você abre a Bíblia e no primeiro versículo da Bíblia você já encontra uma afirmação pesada. É uma afirmação de que no princípio, no começo do tempo, porque Deus ele é eterno, então ele está no não tempo, ele está vivendo a eternidade. Então no princípio do tempo, Deus cria. Quais são as afirmações aí pesadas? É que existe um princípio, esse princípio é organizado de maneira lógica e inteligente por um Deus. Por um Deus. Não sei se você já lidou com uma situação parecida com essa. Eu jogo tênis com um senhor de já perto de 60 anos e eu tenho tentado evangelizá-lo e falar com ele, mas vocês já falaram com alguém que parece que para você apresentar o Evangelho você tem que desconstruir um monte de coisas até poder falar aquilo que você quer mesmo? Esse é um dos casos. Eu falei para ele: olha, fulano, você já conhece a Bíblia? Você já conheceu